Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus, mensagem de salvação em Cristo, na sua plenitude, no batismo com o Espírito Santo. Vamos estar estudando Gálatas 4, versículo 1 em diante. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então nós sabemos que este herdeiro é o Filho de Deus. Então, Jesus é o Filho primogênito, ele chegou a ser o unigênito de Deus, único Filho de Deus, criado ali na luz, que haja luz, Filho de Deus veio surgindo ali da luz. Depois, o primogênito de muitos irmãos, através da fé em Cristo, no Messias, na salvação, na redenção. Então, nós ficamos agora nesse tempo de preparação para a vinda de Cristo, para que possamos ser batizados com o Espírito Santo e assim podermos ter comunhão com o Pai e o Espírito de Deus testificar com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então nós nascemos da carne, nascemos da mulher e nos tornamos então herdeiros da criação da terra. Mas com a vinda de Cristo, Messias, aquele que batiza com o Espírito Santo, através do recebimento do Espírito Santo, o Espírito de Deus vem a clamar dentro de nós, a viver em nós, e assim nós nos tornamos filhos de Deus. É isso que Paulo vai dizer aqui em Gálatas capítulo 4, que antes da vinda do Espírito Santo, nós em nada éramos diferentes de servos, porque éramos crianças, ainda não entendíamos a vontade de Deus, a palavra de Deus, ainda não conseguimos ser filhos como aquele que age, vive, pensa, ama como Pai. Deus é amor, os que amam são nascidos de Deus. Mas nós ainda não tínhamos condição espiritual de estar realmente na presença de Deus como filhos, diante do Pai, e realizando as obras do Pai, como Jesus realizou. Então, seria necessário que deixássemos de ser meninos. Isso foi possível quando fomos batizados com o Espírito Santo. Então, aí sim nascemos da água, nascemos do Espírito, entramos no reino de Deus e temos conhecimento de Deus para poder obedecer a sua palavra, para ter poder para praticar essa palavra e ainda pregar e ensinar para o mundo inteiro. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então o Pai deixa o filho, o menino, com tutores, com curadores, com alguém que vai o protegendo, guardando, livrando dos perigos, dando os primeiros rudimentos do ensino. Esse foi o trabalho da lei. Esse é o trabalho que Moisés recebeu, a sua missão, a lei que foi trazendo o povo de Israel guardado em obediência com os mandamentos, até que viesse a maturidade. Então viria Cristo, o Messias, ensinaria tudo sobre a palavra de Deus, toda a vontade de Deus, e nos daria poder. Através da habitação do Espírito Santo, receberemos um novo Espírito, como está em Ezequiel, como está em Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí sim, nós vamos realmente ter maturidade para viver livremente como filhos de Deus. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. A lei de Moisés, vários mandamentos, uma expressão de culto ainda restringida ao limite do discernimento, da capacidade de entender. Enquanto nós não recebemos a plenitude do Espírito Santo, nós vivemos em rudimentos de fé, rudimentos de entendimento, rudimentos da palavra de Deus restrita a mandamentos,
Mas quando vem o que é perfeito, quando vem o Espírito Santo, quando vem o batismo com o Espírito Santo, nós saímos desses rudimentos. Nós passamos a compreender a perfeita, santa vontade de Deus e temos poder para obedecer, para andar de acordo com a vontade de Deus. Crescemos então em tudo, chegamos à maturidade, à plenitude de Cristo, a mente de Cristo passa a estar em nós. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer essa transição dos rudimentos para a plenitude, dos tempos, do entendimento, do poder, da autoridade, através do batismo com o Espírito Santo. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então agora todos nós vamos passar a ser filhos de Deus. Mas realmente aquele filho que se parece com o pai, faz as coisas que o pai faz, aprende com ele, o segue, entende a vontade do pai, começa a amar, perdoar, ter poder, ter misericórdia, ter autoridade do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo através dessa adoção de filhos. Se somos filhos, nós temos a plenitude da herança, da riqueza do Pai em nós. O Pai derrama sobre nós tudo o que Ele tem. Assim como Jesus andou na plenitude do Espírito Santo, curando, libertando os oprimidos do diabo, abençoando, ressuscitando mortos, nós temos essa promessa de nessa adoção de filhos, nessa plenitude dos tempos, com a vinda do Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo, fazer essa transição da lei para o poder de Deus, para o Espírito Santo, da letra para o Espírito. Vem essa letra agora escrita no nosso coração e o Espírito Santo para ler, interpretar, ensinar e nos guiar em toda a verdade na palavra de Deus. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então aqui está a conclusão de tudo que temos falado. Então quando vem a plenitude dos tempos, vem Jesus, o Messias, ele morre, os judeus o rejeitam, então é pregado um evangelho agora de que todos são iguais. Passou dos judeus, não que os judeus tenham perdido, mas foram unidos pelo evangelho da paz, gentios e judeus agora num só corpo em Cristo. Quando ele ressuscita, vence a morte, o diabo, e junta em um só corpo, pelo evangelho da paz, a salvação, as bênçãos de Abraão, agora é para todo aquele que crê em Jesus. Então, pela fé, pela palavra da fé, recebemos a adoção de filhos e junto, simultaneamente, o batismo com o Espírito Santo. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós temos até aqui um clamor do Espírito Santo em outras línguas, em línguas celestiais. Abba, Pai, Pai Celeste, em toda a linguagem espiritual. Enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. É o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. Ele está conosco através do seu Espírito. O Espírito de Jesus habita em nós. O mesmo Espírito que conduziu Jesus aqui na terra, em toda a sua missão, todo o seu ministério, ele habita em nós, para que nós possamos dar continuidade, realizar as mesmas obras que Jesus realizava. Porque nós somos irmãos, porque nós temos o mesmo Espírito, porque nós também somos filhos de Deus. E lá na promessa de Ezequiel, é que recebendo este novo Espírito, e tendo agora a palavra escrita em nosso coração, não mais em tábuas de pedra, não mais um coração de pedra fora de nós, insensível e sem capacidade mental para entender tudo que estava ali na pedra, na lei. Agora o Espírito é Ele quem nos faz entender, quem nos dá poder também para praticar e para ensinar.
Então chegamos a essa plenitude. Nós agora estamos formados. Cristo está formado em nós pelo Espírito que habita em nós e que clama, que fala, que intercede, que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, nos conduz em vitória, em sabedoria, em ciência, em discernimento, em conhecimento para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te batize com o Espírito Santo e que você receba o poder de Deus, pois Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.